Oi pessoal, sou Miguel Chain, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, continuando essa quarta-feira aqui, hoje um pouco diferente, vamos falar um pouco do Urso Kalecinski, vamos analisar um pouco as poses dele, tá chegando o Arnold Classic Ohio, a gente vai começar a analisar um pouco mais de pose, falar um pouco mais de físico pra vocês aí também, para que todo mundo chegue lá, conseguir entender, acompanhar bem, sabendo qual é o ponto forte, qual é o ponto fraco de cada um, então sem demora, vamos pro vídeo. Vamos começar então com duplo bíceps de frente, sempre começando de baixo para cima, né? A panturrilha dele sempre é um ponto forte, tem muito volume, mas não tem tanto detalhe muscular assim. Deixa eu ver isso daqui a pouquinho, mas é impressionante a gente perceber essa relação aqui, ó, de largura, de tamanho da panturrilha em relação ao joelho, né, cara? Como a musculatura arredondada do Urso Kalecinski faz realmente a articulação ficar bem pequenininha, cara, e cria aquele efeito, aquela impressão de um personagem de história em quadrinho, de um super-herói. Subindo aqui para os quadríceps também, ele tem bons quadríceps, tem um formato aqui de coxa legal, um volume bom, bem dividido. Aqui a gente vê o vasto medial, que é esse músculo em forma de gota, o reto femoral aqui também bem definido. Só lembrando, essas fotos aqui são do Mr. Olympia de 2021, uma boa definição de sartório aqui também, uma separação boa com os adutores. Desse lado aqui ele gira, ele faz uma rotação externa da perna um pouquinho para mostrar um pouco mais a face interna aqui da coxa, para mostrar a divisão do sartório com o quadríceps e dá uma impressão um pouco mais volumosa aqui do seu quadríceps para fazer com que seu físico fique com um pouco mais de formato de X. A linha de cintura bem estreita, controlada, um vácuo aqui, ele expande aqui a caixa torácica um pouquinho, ele nem expande tanto assim nessa pose e nem deixa tudo contraído. Os dorsais dele poderiam melhorar, na minha opinião, aí é um ponto que ele tem que melhorar, trazer mais espessura, trazer mais largura, isso ajudaria muito no físico dele. O peitoral bem proporcional com o físico a essa altura aqui, quando ele levanta os braços para fazer o duplo bíceps, a gente vê que não some o peitoral, a gente vê que a delineação do músculo aqui embaixo, então tem um bom volume. Realmente um ponto que o Urso Kalecinski precisa desesperadamente melhorar são os braços, né? Um volume geral como um todo, especialmente tríceps. Os braços dele, quando tiverem maiores, vão dar um outro aspecto muito mais agradável ao físico dele, às poses dele. A próxima pose dele aqui é um peitoral de lado, a gente começa de baixo também. Olha só como ele fica na pontinha do pé aqui para contrair a panturrilha. Na visão lateral, a gente vê uma separação. Tá vendo essa linhazinha aqui, ó? É a divisão. Esse músculo aqui mais plano que fica embaixo é o sóleo. Quem tá aqui em cima é o gastrocnêmio, que são aquelas duas bolinhas que ficam ali. Geralmente aqui a gente tem também uma musculatura que são os fibulares, que são músculos mais longos que ficam aqui, que dão aquele aspecto todo meio cortadinho aqui. A gente não vê tanto detalhe, tanta definição, nem tanta separação aqui na panturrilha do Urso Kalecinski. Subindo aqui, a gente vê um quadríceps que, curiosamente, de frente ele parece muito bom, de lado não dá tanta essa impressão assim, fica um pouco plano, né? Poderia talvez colocar um pouco mais de volume no vasto lateral. A gente vê a luz vem de cima para baixo, a gente vê aqui um foco de luz batendo, isso deveria gerar uma sombra aqui embaixo, bem pronunciada. Como não tem tanto volume assim, imagina que é o quadríceps dele e é um pouco mais plano, então quando bate a luz em cima, ele não projeta tanta sombra aqui embaixo no femoral, diferente se fosse mais volumoso e mais arredondado ali a face externa. Quando a gente põe aqui no femoral, ele vai gerar uma sombra mais pronunciada, por exemplo, e não é o caso aqui do Urso Kalecinski, mas tem um bom volume, tá arredondadinho aqui. O femoral também poderia, na pose de lado, ficar um pouquinho maior, glúteo fibrado. Subindo aqui, ele tá expondo essa região, ele rema um pouquinho, mas o braço ainda tá quase perpendicular com o chão. A gente percebe que o ombro tá um pouquinho levantado aqui, não sei se foi o momento da foto, mas esse ombro poderia estar um pouquinho mais baixo aqui, talvez um pouquinho só mais pra frente, pouquinha coisa, ele conseguiria ali ainda conseguir mostrar o peitoral dele, alinhar esse ombro com o ombro de trás. E os braços, né, que são aqui um ponto que ele tem que melhorar muito, a gente vê que não tem tanto volume, não tem tanta separação, a gente não vê aqui claramente onde termina o braquial, começa o bíceps, onde começa o tríceps. Os antebraços também precisam de volume, a gente vê aqui, né, cara? Vou pegar um exemplo aqui, ó, Robertins, que a gente chama de Robertinho, né, cara? A perna dele é sofrível, a gente sabe disso aqui em termos de volume e tal, mas olha só os braços, cara. Lógico que ele tem um braço descomunal, muito grande, mas serve aqui pra gente ter uma ideia de qual é a diferença. Olha como a gente vê um volume muito maior dessa ponta do bíceps até a ponta ao final do tríceps. A gente vê aqui, ó, esse contorno do deltoide, o contorno do tríceps, faz aqui, não é uma coisa reta como a do Urso Kalecinski, e a gente vê essa bolotinha aqui, ó, é o braquial.
e a gente vê uma divisão muito clara entre o braquial e o bíceps e muito clara entre o braquial e a cabeça lateral do tríceps. Isso é muito importante. O outro braço também faz diferença, porque um tríceps bem desenvolvido, olha só, essa cabeça lateral, ela salta aqui, ela cria também um movimento, cria uma voltinha arredondada do deltoide, uma voltinha arredondada do tríceps. Isso acaba sendo bastante importante aí em poses como essa. A gente vê que o URSS aqui acaba sofrendo bastante com isso, cara. No duplo bíceps de costa, a gente vê aqui, cara, a estrutura do URSS é uma estrutura muito boa, por isso que eles falam tão bem dele. É proporcional, o tronco não é tão curto nem tão longo, tem um comprimento aqui razoável. Os membros, né, cara, quando eu falo membros é perna e braço, viu, seus desaforados, seus arrombados, também tem uma proporção aqui boa, um comprimento bom. Então, estruturalmente falando, a cintura é estreita, os ombros poderiam ser um pouco mais largos, né, cara? Quando a gente fala aqui de distância, de estrutura óssea de ombro, sim, isso poderia ser um pouquinho maior, poderia ser um pouquinho mais largo. Eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente. Mas ele tem uma boa estrutura, um potencial pra crescer, pra colocar músculo. Ele falou que tem ainda quase 7 quilos de músculo pra pôr de limite nesse físico aqui, então é bastante coisa. Dá pra encher bem as costas, dá pra colocar braço, dá pra melhorar a perna. Como a gente conversando de baixo aqui, a gente vê, como eu falo, a panturrilha é volumosa, mas ela não tem tanto detalhe. A gente vê aqui, ó, parece realmente uma bola de futebol americano, mas a gente não vê aqui os biquinhos do gastrocnêmio. A gente vê muita separação muscular. Vou usar um exemplo aqui também, um exemplo, nossa, é quase dar um tiro de bazuca, né? Mas comparando com o Nick Walker, a gente vê, olha só, o degrau que faz aqui, essa voltinha aqui é o gastrocnêmio. Ó o degrau que faz, cara, ó a altura, ó a divisão que mostra aqui, ó esse risco marcando também. Então a gente vê que é muito mais claro aqui no Nick Walker do que no URSS. Vamos falar assim, ah, mas é um Open e um Classic, cara, mas não muda tanto assim esse lance, o músculo deveria ter esse desenho, ainda mais no Classic Physique. A parte posterior aqui muito bem, né, cara? Os femorais aqui muito bem cortados, muito bem divididos. Uma separação muito clara aqui, ó, entre o quadríceps e os femorais, entre quadríceps e glúteo. O glúteo talvez pudesse estar um pouco mais fibrado. Subindo aqui, as costas precisam de uma espessura geral total, principalmente nos grandes dorsais. A gente vê essa curvinha aqui, ó, essa bordinha. Isso aqui é o grande dorsal, é a borda superior do grande dorsal que vem aqui. Aqui essa sombrinha aqui é a borda inferior do grande dorsal que vem aqui. Então tudo isso aqui é o grande dorsal dele, que precisa ser mais espesso, a gente precisa olhar para ele e não achar que é um bife meio fininho e pensar isso aqui mais numa peça, tipo uma ponta de peito, do que um bife que se molda aqui, tá vendo? Então isso tem que realmente ser mais espesso para garantir, e mais largo para garantir um aspecto e poses de costas aí que chamam mais atenção para o URSS Kalecinski. Também ter braços maiores aqui não ia atrapalhar em nada. Aqui a gente vê uma pose muito estética dele, né, começando de baixo para cima, panturrilhas muito boas, como a gente falou. Aqui esse lance da definição, da separação não conta tanto, a gente vê aqui o volume, o joelhinho pequeno, a panturrilha gigante, os quadríceps de frente. Aqui ele poderia talvez explorar um pouquinho mais isso, né, girar um pouquinho a perna. Essa perna aqui ele gira bastante, o joelho praticamente apontando pro lado aqui e não para frente, para criar essa voltinha no quadríceps. Aqui também a gente percebe que ele tá com o pé bem gravado no chão. De repente, se ele levanta um pouquinho o pé, ó, a gente vê que ele tá fazendo força aqui com os dedos no chão, né? De repente, se ele levanta, causa um pouco mais de leveza aqui, ele conseguiria trazer ainda mais separação pro quadríceps dele, um vácuo bem feito. Aqui sim, o tórax mais expandido, a gente pode perceber que tá mais expandido do que tava lá no duplo bíceps de frente. A estética aqui é essencial, poderia ter um pouco mais de volume de dorsais, tornaria a pose ainda mais dramática, e um pouco mais de braço. Mas o grande lance é o formato, o shape muscular, como a linha dele corre, como tudo flui no físico dele. Isso garante a qualidade dele e isso garante o potencial que o URSS Kalecinski tem para o futuro. Agora ele faz aqui uma expansão de dorsais de frente, que não é uma pose obrigatória na Classic Physique, panturrilhas boas. Aqui ele posiciona, crava muito bem os dois pés, gira um pouquinho o joelho, faz uma rotação externa levemente aqui para cada lado, para exacerbar aqui o seu vasto lateral e criar também esse aspecto em X, essa pose que é tão importante. Eu acho muito legal quando o cara acerta, porque quando ele acerta bem essa posição de pernas aqui, o cara tem a definição correta. Parece que os dois sartórios eles traçam uma linha perpendicular com o chão reta. Aqui tá quase. O Chris Cormier conseguia fazer isso aqui com maestria. Eu acho que fica muito bonito, cara. Parece dois cabos de aço correndo aqui. Aí na expansão de dorsais, o abdômen dele muito bom. Como a gente falou, os braços, se fossem melhores, ajudariam bastante. Aqui ele consegue expandir bem, um peitoral bem espesso, bem fibrado. Só que aqui fica bem evidente essa questão do ombro dele
dele ser estreito, né? Da estrutura óssea das clavículas serem estreitas e causarem um aspecto não tão largo assim ao físico dele. Claro que caras como o Phil Heath também tiveram esse problema e conseguiram balancear isso com muito volume, com muito músculo. A pergunta que fica é: o Urs pode fazer isso e ainda assim bater o peso? O que a gente pode pôr de contraste aqui é o Chris Bumstead. Olha só como é bem mais largo aqui. Então ele é largo tanto em questão de estrutura óssea, e aí uma estrutura óssea mais larga torna um pouco mais difícil para preencher esse peitoral aqui. Ele tem que colocar mais músculo, mas ele consegue fazer isso aqui com maestria também, tá espesso, e ele também consegue jogar os dorsais aqui muito largos, criando um aspecto largo na região dos ombros, largo na região dos dorsais, e ele posiciona os braços também de uma maneira com que essa distância de cotovelo a cotovelo fique um pouco mais larga também, o que cria um aspecto geral quando o árbitro tá olhando rapidamente, passando um olho de um para o outro, cria essa ilusão do cara estar mais largo. Aqui a gente vê que o Urs, ele pode ainda, por melhor que ele faça essas poses, ele pode aperfeiçoar um pouquinho ainda essa pose aqui, como por exemplo, tá vendo que a gente consegue ver os dedos dele aqui, ó, ele tá basicamente apoiando o dedão dele na parte lateral do abdômen e a gente vê esses dedos todos. Legal seria se ele apoiasse essa região dos dedos na parte lateral do seu abdômen, e isso iria permitir com que o braço se jogasse um pouquinho mais lateralmente e que ele conseguisse fazer com que os cotovelos viessem mais para frente, contraindo um pouco mais o peitoral e talvez conseguindo trazer aqui os dorsais um pouco mais abertos. E aqui a pose clássica dele, né, que é uma mistura aqui de uma expansão de dorsal com duplo bíceps, pose interessante também para ele, boa. É uma pose que ele consegue aqui expor o peitoral estrelado dele, consegue expor a cintura estreita aqui contrastando com o dorsal. Então quando o Urs chegar no seu limite de peso, quando ele colocar mais massa, vai ser uma pose que vai evidenciar muito seus pontos fortes, embora acabe evidenciando um pouco seus braços, mas não tem muito como esconder. Mas eu creio também que quando ele colocar mais volume, os braços vão melhorar um pouquinho, e é uma pose que tende a ser uma escolha legal para ele, sim. E essa aqui foi a análise de pose do Urs Calecinski. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa aí seu comentário, fala pra gente aí, pede quem vocês querem aí do Arnold, que a gente comente, que a gente fale do físico nos próximos episódios, e a gente vai falar bastante disso aí nas próximas semanas, até o Arnold chegar. Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado, valeu!